O que vier, Senhor Jesus, para tirar a ordem, seja queimado, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Engrandeça o nosso Rei com as palmas. Aleluia. Glória a Deus. Vamos estar abrindo nossas Bíblias no livro de Gênesis. Glória a Deus. Gênesis, capítulo de número 22. Gênesis capítulo de número 22, a palavra do Senhor fala. Todos encontraram? A palavra do Senhor fala. Depois dessas coisas, provou Deus a Abraão, dizendo-lhe: Abraão, e este respondeu: Eis-me aqui. Então disse Deus: Toma o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, apardou seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque seu filho. Tendo cortado a lenha para o holocausto, partiu para o lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia, levantou Abraão os olhos e viu o lugar de longe. Disse Abraão a seus servos: Ficai-vos aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos a vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a pôs sobre Isaque seu filho, e ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então disse Isaque a Abraão, seu pai: Meu pai? Respondeu Abraão: Eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: Eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois seguiam juntos. Amém? Aleluia. Podem sentar, engrandecer o nosso Rei, nosso Salvador mais uma vez. Aleluia, aleluia, aleluia. A palavra do Senhor fala que o Senhor, no capítulo anterior, o Senhor já cumpre a promessa na vida de Abraão. O Senhor entrega aquilo que Abraão mais sonhava. Naquela época, o homem que não tinha filho era visto como amaldiçoado. A mulher que não tinha filhos, ela era vista como amaldiçoada. Abraão, ele tinha tudo, ele era rico, ele tinha uma linda esposa, mas aquilo que ele queria, ele não tinha. Sempre tem algo na vida do homem que falta. Sempre, sempre. Sempre. O homem não é completo sem Deus. Muitos têm procurado o Senhor em muitos lugares. Nós temos esse Senhor. Nós temos esse Deus. Nós não temos tudo que esse mundo pode oferecer. Não temos ouro, não temos riqueza. Mas nós temos algo que esse mundo não pode nos dar. Aleluia. Canta. Nós temos a presença dele. Muitos às vezes te olham. Muitos têm te olhado, irmão Valdir. Você tem falado. Tu tem se questionado: Senhor, se foi o Senhor que me trouxe, por que tudo isso? Tu não tem ouro, não tem dinheiro, tem estado preocupado, mas tu tem algo maior, tu tem algo mais valioso, algo que muitos não têm, tu tem, canta lá, alegra o teu coração, continua fiel no Senhor, não se preocupa não, canta a tua vida, assim como a vida daquele que o Senhor irá trazer ao mundo está nas mãos do Senhor, só confia, Nós temos, irmãos, algo valioso que o mundo não tem. Nós temos o nosso Pai, o nosso Deus. Abraão, ele não tinha aquilo que ele mais amava, ele mais almejava, ele não tinha. Até que um dia o Senhor entregou a Abraão aquilo que ele mais queria. Tudo poderia ser completo se a história terminasse por aqui. Mas a palavra do Senhor fala no versículo do número 1 do capítulo 22, que Deus provou a Abraão. Abraão já era fiel desde lá de Ur dos Caldeus, quando o Senhor chamou ele. Toda a caminhada de Abraão já era fiel para com o Senhor. Mas agora o Senhor simplesmente quer provar.
A palavra do Senhor chama Abraão como amigo. Amigo faz coisa que ninguém mais faz. Amigo conhece o outro num olhar, numa mensagem, num sorriso. Às vezes está sorrindo, mas é porque não está bem. Às vezes está sorrindo, mas é porque está meio constrangido. Mas o amigo conhece no olhar. Deus, ele conhecia Abraão. Abraão também conhecia Deus. Aquilo que Deus está pedindo de Abraão é simplesmente tudo que Abraão ama. É metade canta raçurianda de Abraão. É a carne de Abraão. Tanto que quando o Senhor ordena a ele, Abraão, eu quero o teu filho, o teu único filho, aquele a quem tu amas, Isaac, raçuriando, oferece em holocausto lá em Moriá, onde eu te mostrarei. A ordem do Senhor foi clara. Abraão tinha Ismael, mas então o Senhor fala, é aquele que tu mais ama. É aquele que tu mais ama. Abraão não entende a ordenança do Senhor, mas Abraão não questiona. O coração de Abraão pode até estar doendo, mas ele não questiona a ordenança do Senhor. De madrugada, Abraão já prepara tudo. Ele vai cortar a lenha, ele leva apenas 2 servos, e ele vai caminho a Moriá, obedecer à voz do Senhor seu Deus. São 3 dias de caminhadas, 3 dias que Abraão tem que provar a fidelidade para com o seu Senhor. São 3 dias que Satanás tenta levantar para falar, por que não desiste, por que não retrocede, canta. Será que foi mesmo Deus que falou, como ele pode te dar e agora ele vai te pedir? Muitos até na caminhada começam a caminhar com o coração aberto, mas quando começam a virar as lutas, as necessidades, querem retroceder. Abraão vai no primeiro dia, Abraão vai no segundo dia, Abraão vai no terceiro dia, e de longe ele contempla o monte que o Senhor, naquela caminhada, o Senhor estava calado, apenas olhando, apenas observando o seu servo. E ele estava calado, mas ele estava observando. E ali está indo Abraão obedecer ao seu Senhor. Quando eles chegam no monte, chegam em um certo lugar, Abraão então despede os seus 2 servos. E então ele pega a lenha, coloca sobre Isaac, e eles vão, somente eles 2. Abraão não tinha dúvida da voz que tinham falado com ele. Abraão não tinha dúvida nenhuma daquilo que ele poderia fazer. Abraão não fala para ninguém aquilo que o Senhor falou para ele, porque aquilo que Deus falou para ele, somente Abraão entende. No fundo do coração dele, ele sabia que Deus estava no controle de tudo, mesmo sem ele entender. Às vezes nós não entendemos. A ordem do Senhor é clara. Às vezes o Senhor requer algo. E às vezes dói. Às vezes não entende. Às vezes não entende. Alguns aqui, o Senhor tem falado. Alguns aqui o Senhor tem requerido, e não tem obedecido a voz do Senhor. Naquilo que o Senhor tem falado, porque dói. Porque o Senhor está requerendo algo, que tu amas demais. Simplesmente confia. Medita neste capítulo, medita na vida de Abraão. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória, glória, glória a Deus. Abraão chega em um certo lugar. Então Isaac, que já estava acostumado a ver seu pai sacrificar, ele olha a lenha, ele olha o fogo e fala: meu pai, a lenha está aqui, o fogo está aqui, mas algo está errado. Algo hoje está diferente. Cadê o cordeiro para o sacrifício? Então Abraão só responde. Nesse momento o coração de Abraão deve estar doendo. O filho dele está perguntando: cadê, papai? Cadê aquele que será sacrificado? Abraão então só responde: Deus proverá, meu filho. Deus proverá.
Entenda que nesta causa o Senhor vai prover. O Senhor vai prover. Canta simplesmente se tu ouvires a voz do Senhor. Ele vai prover. Ele é Jeová Jireh, o mesmo Deus que chamou Abraão. Ele é o teu Deus. Ele não mudou. Às vezes nós lemos essa palavra e pensamos que Deus mudou. Em que Deus mudou? Em nada ele mudou. Em nada Deus mudou. Mas o Senhor estava querendo ver a fé, a obediência, o amor. Canta. Quem é que tem coragem de oferecer o seu melhor? Quem é que tem coragem de dar tudo para Deus? Aquilo que mais dói, aquilo que você tem, aquilo que você trabalhou a tua vida inteira para conquistar, aquilo que você mais ama nessa vida. Quem é que tem coragem de pegar e oferecer? Está aqui, Senhor. O Senhor pediu, está aqui. Deus não mudou. O que mudou são as nossas atitudes no dia de hoje. A atitude do homem mudou. Quando Deus chamou a Abraão, Deus nunca quis aqui Isaac. Deus está querendo provar a fidelidade de Abraão. Deus nunca quis, na verdade, aqui aquilo que Abraão mais queria. Deus queria provar a fidelidade, a fé, o amor. Até onde vai o nosso amor? Todos os dias nós cultuamos ao Senhor falando: eu te amo, eu te adoro. Mas qual é o nível da nossa obediência? Nós obedecemos até metade. Mas quando começa a doer, nós começamos: Senhor, está doendo demais. Eu vou parar, Senhor. Está doendo. Eu não estou mais suportando, Senhor. Eu tenho sustentado até aqui. Tu tem visto a minha fidelidade, Senhor Jesus, mas eu não estou dando mais conta. O Senhor tem visto, Senhor. Canta lá e pede para Ele segurar na tua mão. Pede para Ele segurar na tua mão. Entenda que Deus, Ele não prova, canta lá, porque Ele é mau. Deus não se cala, canta lá, porque Ele não te vê. Canta. Ele quer ver nas tuas atitudes aquilo que tu tanto tem falado. Deus quer ver em nossas atitudes aquilo que nós falamos 24 horas. Como eu te amo, Senhor. Como eu te amo, Senhor. A minha vida é tua, faça o que o Senhor quiser da minha vida. E as nossas atitudes condizem com aquilo que nós falamos. O Senhor nos conhece. Nós precisamos ter fé. Aquele que não tem fé, irmãos, não vai conseguir perseverar. Quantos têm recuado, quantos têm parado, quantos estão sendo atingidos, porque não querem renunciar. Muitos pensam que é fácil a salvação. Muitos pensam que é somente falar: Senhor, eu te amo, vai ser salvo. Sendo que a palavra do Senhor requer muito mais. A palavra do Senhor requer renúncia. A palavra do Senhor fala que Jesus falou: quer vir após mim? Negue-se a si mesmo. Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz diariamente e siga-me. É todos os dias. Não adianta nós levarmos a nossa cruz até aqui e falar: Senhor, eu não dou conta mais. Está pesada demais, Senhor. E mandava lavar canta. É aquele que perseverar até o fim. E o fim não tardará. Me raçou, manda lavalabaia. A cruz está pesada, raçou, me canta, lavará, lava, canta. Mas peça ajuda ao teu Senhor. Me ajuda, Senhor, levar minha cruz. Ajuda ao Senhor levar a tua cruz. Suporta, canta um pouquinho mais. Suporta. Me canta. Abraão estava indo, mesmo sem entender. O Senhor está calado. Ele começa a pegar as pedras para levantar o altar. Ele pega as lenhas, coloca em ordem. Ele amarra Isaac e coloca sobre o altar. Aleluia.
Canta lá o que passava no coração daquele pai. Como Abraão iria falar para Sara: Sara, sacrifiquei nosso filho, Rimanashi Kandaras. Por quê, Abraão? Porque o Senhor pediu. Abraão não falou para ninguém. Abraão não falou para ninguém. Não fala para ninguém não aquilo que o Senhor está gerando no teu coração. Fala para as pessoas certas, porque muitos não entenderão. Muitos vão falar: tu estás doido. Tu estás doido. Ribalabacanta, rabaxide, ribalabarabacanta. Mas era o Senhor que tinha gerado no coração de Abraão aquilo. Se não fosse o Senhor, se não fosse a fé, se não fosse o amor que Abraão tinha para com o seu Senhor, nunca que um pai iria oferecer o seu filho único. Abraão está prestes a sacrificar, ele levanta o cutelo, e somente quando Abraão está a segundos de sacrificar o seu filho, é que o anjo do Senhor brada: Abraão, Abraão, não toques no teu filho, porque agora eu sei que sabes, sei que temes a Deus. O Senhor poderia ter bradado antes. O Senhor poderia ter bradado no segundo dia da caminhada. O Senhor poderia ter bradado quando Abraão estava amarrando Isaac. Mas o Senhor só interviu quando Abraão estava prestes. Deixa, mãe de ralabalabachide, de cama da raçorre, balabalabachide, de balabalabacanta. Muitos até vão, quando o Senhor fala. Muitos até obedecem, mas aí quando começa a vir as lutas, param, não suportam. Já que nem tô gleica, me não para mais não, para mais na caminhada não. Tu até levanta, o Senhor sabe que no teu coração tu almeja. Tu ainda não viu metade daquilo que o Senhor tem na tua vida. Sabe o porquê tu ainda não viu as promessas sendo concretizadas? Não foi porque o Senhor esqueceu. Foi porque quando tu começa a ir, que o Senhor começa a olhar e a observar, tu para. Tu tem medo, e tu não tem convicção naquele que tem falado contigo. Para mais não. Mesmo que esteja doendo, clama ao Senhor: segura na minha mão, Jesus, e me ajuda a dar somente mais um passo. Me canta, Abraão não entendia o que o Senhor tinha falado. De canta, ninguém entenderia. Abraão amava somente a Deus. Não tinha ninguém entre no seu relacionamento entre Deus e Abraão, até que nasce Isaac. Agora o Senhor quer ver se Abraão continua fiel. Agora o Senhor quer ver se o amor, se a fidelidade canta entre os dois continua sendo o mesmo. Agora o Senhor quer ver, quer provar se Abraão não está colocando Isaac no relacionamento entre os dois. Abraão amava muito, muito, muito seu filho. Abraão esperou muito, muito, muito para segurar Isaac nos seus braços. Mas o amor de Abraão para com Deus continuava sendo maior. A fidelidade, canta para com o seu Senhor continuava sendo maior. Rebacanta, não existia nada e não existia ninguém. Se o Senhor pediu rabalabacanta que Abraão oferecesse o seu melhor, aquilo que ele mais amava, mesmo sem ele entender, ele foi rebalabalabacanta, não falou nada para ninguém, porque ninguém entenderia, mas ele estava disposto a obedecer até o fim a voz daquele que lhe ordenou. Rebalabacanta não é para entender, não, é para obedecer. É para obedecer aquela voz que tem falado contigo. Rebarraçou, mandar alabacanta, não é para questionar, não é para
rebalabacanta, é a nossa obediência. Obediência. Rebalabalabacanta, quando o Senhor fala, vai, remandabalabacanta, obedeça. Não questione, não murmure, obedeça. Rebalabacanta, quando o Senhor fala, fique. Rebalabaxede, rebalabacanta, obedeça. Rebalabalabacanta, mesmo chorando, obedeça. Rebalabalabacanta, mesmo gemendo, obedeça. Rebalabalabaxede, rebalabacanta. Entenda que não pode ter nada, nem ninguém entre nós e o nosso Senhor. Nada nem ninguém. Qual é o nível da nossa fidelidade? Qual é o nível da nossa fé? Se por um minuto, se por um segundo Abraão fosse pensar na razão, ele ia falar, Senhor, me dá um tempo. Me dá um tempo, Senhor, para eu pensar. Sabalabacanta. Quem sabe Abraão poderia fazer como Gideão. Senhor, deixa eu fazer uma prova aqui para saber se é o Senhor mesmo que está me pedindo isso. Como que o Senhor me deu? O Senhor acabou de me dar Isaac, agora o Senhor está pedindo Isaac. Rebarraçou, mandai alabacanta. Quem sabe Abraão poderia fazer até Jonas. Não, meu filho, não. Eu vou arrumar aí, Sara, todo mundo, vamos embora, vamos fugir. Eu não vou dar meu filho, não. Reiga, show, mandaia, labacanta, o Senhor não quer ver mais palavras. Rebarraçou, mandaia, labaralabacanta, laia. O meu povo, ribalabacanta, me honra, rebalabacanta, rabalabacanta, labaraia. Me adora com seus lábios, xederebalaia. Adoração vazia, cadeira, balabacanta. De mim, ralaia, só, mandaia, laia. Não ouvem mais a minha voz, xedalaia, só, mandaia, só. Porque não entendem, reia suba, canta lá e murmuram. Reia soma, canta e não questione. Essa fé para conseguir enxergar além da situação. Canta lá. Rebalabalabaxi, canta, sou, rebalabalabaia, e Camanachá, irmão Nelina, peça fé, rebalabalabacanta, peça fé para o Senhor, lebaxidere, balabalabalabaxidere, canta lá, tem pedido muitas coisas, peça fé, Senhor, me ajuda, me ensina a enxergar, rebaxidere, canta lá, labalabalaia, subidaraia, nós temos que aprender, canta labaxaia, não colocar a culpa nas pessoas que estão do nosso lado. Rebalabalabacanta, laialabarabalabalabacanta. A culpa não é do pastor, a culpa não é dos obreiros, a culpa não é da igreja. Manda raçou, manda labacanta, laialabalabachaya. Raçou, manda labacaya. A culpa é nossa, a culpa é minha. Ei, alabacanta, eu que tenho que pedir, Senhor, aumenta a minha fé. Eu que não tenho que me deixar me abater. Aleluia, aleluia, aleluia. Rebalabacanta, laia. Por palavras, xebalabalaia. Por aqueles que Satanás tem levantado para tentar entristecer o meu coração. Ei, alabacanta, lá entenda, rebalabacanta. A tua luta não é contra o homem, não é contra o homem, irmão Ronaldo. A tua luta é contra principados, é contra potestade, não é contra a tua família. Rebalabacanta, não é, rebalabaxedaraia, que tem se levantado para te afrontar. E o Senhor tem visto, rebalabacanta, a tua luta, mulher de Deus, não é contra eles. É principados, é potestade, chegando labaraya, labaxaia. A tua luta, rebalabaxida, rebacanta, evangelista José, rebaxaia, é contra o inferno, rebalabacantaraia, porque Satanás odeia, recandalabaxaia, quando o irmão abre a tua boca para pregar a palavra. Muitos o Espírito Santo tem tocado através daquilo que sai da tua boca. Rebalabalabachá. A nossa luta não é contra o homem. A nossa luta não é contra o nosso irmão. A nossa luta não é contra a nossa família. Rebalabalabacharás. Ori cantarás. Peça fé.
Peça ajuda, peça socorro. Socorro, Senhor, me ajuda. Rebalás. Pode chorar. Chora na presença dele. Tem coisas que ninguém entende, só Deus entende. Rei, creita, laxe, balabalabacanta. Peço um abraço para o Senhor. Senhor, eu só preciso de um abraço. Senhor, só um abraço tá bom. Não precisa nem o Senhor falar nada. Senhor Jesus, só segura minha mão. Deixa eu só sentir, deixa eu só sentar do teu lado. Senhor, tá bom para mim. Rei, candereia, soma, naia, labalabachadaraia. Deixa eu ficar pertinho do teu pé, Senhor, tá bom. Tá bom para mim, Senhor, tá bom. Mas não pense em desistir, não. Não pensa em parar, não. Ei, cantarabacanta, peça ajuda, peça socorro, peça para o Senhor. Senhor, me sustenta. Senhor, me ajuda. Senhor, me ensina a te conhecer. Se Abraão não conhecesse ao Senhor, irmãos, Abraão nunca teria obedecido ao Senhor. Se Abraão não tivesse fé, se Abraão não tivesse convicção, se Abraão não tivesse intimidade com Deus, Abraão nunca teria obedecido ao Senhor. Ele canta, nos falta fé, nos falta nós priorizarmos o nosso amor, o nosso relacionamento, a nossa vida espiritual para com o nosso Senhor. Ei, me canta lá, mandaraias. Às vezes nós estamos ocupados demais olhando para o problema. Estamos ocupados demais. É tanta luta, Senhor. É tanta perseguição, Senhor. É no meu trabalho, é na rua, Senhor. E quando eu penso que não pode piorar, Senhor, piora, Senhor. Fala para Ele, Senhor, reclama, eu sou menor, Senhor. Eu sou o menor dessa terra. Rebaixe, canta lá, ceda lá, balabalachás. Mas me ajuda, me sustenta, eu preciso de ti. Canta. Senhor, tu sabes que eu não sei de nada, Senhor, mas se tu queres que eu pregue, Senhor, eis-me aqui. Ei, cai, biche, derebalabala, cantarás. E cantarei, canta. Muitos pensam nele, canta que não sabe me adorar. Canta, mas quando abre a boca para adorar, aquilo que sai do coração toca o coração do nosso Senhor. Sobe ao trono. Entenda que Deus, Ele não está procurando voz bonita. Deus não está procurando orelha cheia. Aqueles que sabem, Deus está procurando, canta, é a irmã Ornelina, Deus está procurando o irmão Valdir, irmão Bruno, recanta, Diácono Itonglei, aquele que ninguém gosta, aquele que ninguém quer, aquele que tem até uma resistência, canta. Senhor, a minha voz é tão feia, Senhor, canta pro Pai, não é não. Senhor, canta, eu sou um projeto, Senhor, um projeto esquecido, canta pro Pai, não é não. Canta, Senhor, eu sou um projeto falido, Senhor, canta, ninguém acredita, cantará pro Pai, não é não. Canta, se nós pudéssemos contemplar aquilo que Deus quer fazer através das nossas vidas. Se nós pudéssemos contemplar, tudo seria diferente. Tudo seria diferente. Aleluia, aleluia, aleluia. Depois que Abraão decidiu obedecer ao Senhor, a bênção de Abraão o Senhor dobrou. O Senhor, Ele fala no versículo de número 15. Então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez desde o céu e disse: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porque fizeste isso e não me negaste o teu filho, o teu único filho, que deveras te abençoarei e grandemente multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu e como a areia que está na praia do mar.
A tua descendência tomará posse das cidades dos seus inimigos, e em tua descendência serão benditas todas as nações da terra, porque obedeceste a minha voz. Simplesmente porque ele obedeceu. Foi fácil? Não foi fácil. Ele entendeu? Ele não entendeu. Mas ele obedeceu. Entenda, Deus só quer da nossa parte obediência. Deus só quer da nossa parte fidelidade. Aqueles que não obedecerem, aqueles que não tiverem fé, aqueles que não forem fiel ao Senhor, não conseguirão perseverar até o fim. Não conseguirão perseverar aquelas coisas que tem para vir. Aleluia. O Senhor está derramando mais força, força espiritual para a sua igreja. As lutas são grandes, estão travadas, mas a noiva, a igreja não está esquecida. Força da parte do Pai, Ele está derramando. Renovo, vigor, receba, o Senhor está derramando dons. Exército da última hora, comprado, resgatado pelo sangue do Cordeiro. Vós sois o exército de Cristo. Vós sois o exército da última hora. Peço, Pai, sabedoria. Peço, Pai, fé. Desce e busca os dons espirituais. O Senhor conta contigo. Olha para a tua mão. Olha agora na tua mão. O Senhor colocou fogo nas suas mãos para ser imposta sobre as vidas. Enquanto abre a tua boca, o Senhor vai curar através das tuas mãos. O Senhor vai curar através da tua vida. O Senhor está dando mais entendimento da palavra. Se não fosse a força que vem do céu, muitos já teriam perecido. É força, é renovo, muitas vidas neste lugar que Satanás já havia armado laço. Nesse momento o Senhor está desfazendo. Por causa das orações, por causa do preço que está sendo pago. É hora de orar, é hora de descer. O Senhor está dando livramento de morte para muitos dentro do teu lar. Por causa da tua obediência, por causa que tu não tem parado. Porque mesmo doendo, tu tens machado. E as mãos do Senhor, bem derramadas, estão estendidas. Bênçãos da parte do Pai. Vigia, vigia por esses dias, vigia. As mãos do Senhor estão estendidas para abençoar. Aquilo que tu tem pago um preço, o Senhor já levantou
abriu a mão, rebalabacanta. Mas Satanás vai levantar. Assusta não o vento que virá sobre a tua vida. Ei, desce na presença do Senhor mesmo sem entender. Desce, porque se tu perseverar nesse deserto, nesse vento, que será passageiro, o Senhor vai te honrar. Aleluia, aleluia, aleluia. Obrigada, Senhor, obrigada. Glória, 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 glória a Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, a palavra é só até aqui. Glória, 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 glória a Deus. Santo, santo, santo é o nome do Senhor. Aqueles que têm perseverado, me cantará na presença do Senhor. O Senhor vai honrar, o Senhor vai errar. Muitos vão contemplar a grandeza do teu Deus. Muitos têm te apontado, cadê, eles viram a fidelidade do teu Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Essa igreja ao Senhor mais palmas. A palavra só até aqui, irmão.